Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos trabalhar com uma bolsa de ráfia com um modelo diferente de todos os outros vídeos que nós temos no canal. Para esse modelo, nós vamos trabalhar com um suplá. Eu escolhi esse no tom de chocolate. Vamos utilizar um tule rendado. Olha, que nós vamos recortar para fazer a aplicação da renda. Vamos utilizar linha na cor do suplá. O fecho eu vou estar fazendo com velcro. Eu vou utilizar esse aqui. Só que velcro, a gente só encontra velcro branco e preto. Então, para eu poder deixar ele nesse tom da bolsa, eu usei tinta de tecido no tom chocolate branco, misturei um pouquinho, coloquei água, deixei uma tinta mais aguada e com o pincel eu fui passando para entrar bem e a hora que abrir a bolsa não ficar destoando o tom. Ele seca ao sol e não sai porque é tinta de tecido, tá? É um truquezinho se vocês quiserem. Quando utilizar o velcro, fazer no tonalidade da bolsa. Vou utilizar um tassel no final para estar enfeitando a bolsa. Eu coloco o link de como fazer o tassel para vocês. Como nós vamos fazer uma bolsa 3 em 1, ela vai ser, ela poderá ser utilizada como carteira normal, sem nada. Ela vai poder ser utilizada com alça de ombro. Eu vou utilizar alça de pérola aqui. E no final de cada alça eu coloquei um mosquetão. E isso aqui que vai dentro da bolsa fixo para quando a gente for utilizar, colocar. Então, a alça de ombro eu fiz com 1,20 m. Esse aqui de pérola, inclusive essa não é de plástico, ela é pedra. E essa é a alça de mão, que eu fiz também, com um mosquetão, e essa parte vai fixa na bolsa. Esse aqui tem 43 centímetros, alça de mão. Aí, como essas pecinhas vão fixar na bolsa, quando você quiser usar com alça de mão, você vai e coloca, quando não, retira, ok? Então, para iniciar, nós vamos fazer o corte do tecido. Nós vamos escolher um pedaço do desenho da renda e vamos recortar. Eu utilizo uma tesoura de ponta fina para poder recortar bem certinho em volta do desenho. Depois que nós recortamos, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Todo recortado. E aí, se você quiser, você pode trabalhar só com a renda ou pode bordar a renda com pedrinhas. Isso fica a seu gosto. Bom, vamos deixar de lado um pouquinho para trabalhar com a bolsa. Aqui nós temos a ráfia. O suplá ele vem assim, como vocês já viram em diversos vídeos que eu tenho, assim ele vem inteiro. Só que para esse tipo de trabalho aqui, eu vou ter que recortar, porque o formato dessa bolsa é completamente diferente. Para poder fazer esse recorte, a gente vai fazer assim. Esse primeiro, eu dobrei a bolsa e coloquei prendedores.
Bom, para fazer o primeiro lado, nós temos que prender toda a bolsa primeiro, tá? Imagine que aqui ainda eu não cortei. Então, nós prendemos toda a bolsa. Aí, essa distância que nós temos aqui vai ser de 7 centímetros. Então, nós pegamos e marcamos da ponta de cá, da ponta aqui até aqui, 7 centímetros. Depois, nós pegamos dessa ponta aqui, colocamos 8 centímetros. Então, subindo aqui, 7 eu marco aqui, e aqui eu marco 8 e também marco aqui. Aí, eu venho com o esquadro e risco para poder cortar. E aí, cortando, eu vou ter esse resultado. Agora, depois que recorta, tem que ser uma tesoura boa, que corte a ráfia. Depois de cortada a ráfia, que ela vai estar toda riscada, a gente tem que tomar cuidado para não desfiar. Então, assim que acabou de cortar, a gente passa um isqueiro para vedar todas as linhas, para que não descosture. Depois a gente vai para a máquina e passa uma costura aqui em volta, daqui, aqui, aqui. E ainda por cima, depois, a gente passa nas beiradinhas cola jeans, para que não desfie. Para fazer o outro lado, a gente só vai dobrar aqui ao meio agora e vamos colocar prendedores. Certifique-se que tá certinho e vai colocando o prendedor. Agora que eu tô com toda a bolsa assim, com o prendedor, eu posso riscar, que já tá todo medido essa parte. Então, eu venho aqui e risco para poder cortar esse outro lado aqui. Para isso, eu venho com uma tesoura e vou cortar aonde eu risquei. Agora, eu já posso tirar os prendedores. Agora, a gente vem aqui, ó, com isqueiro e vamos dar uma selada. Acabamos de dar essa selada, agora eu vou ter que ir para a máquina para fazer uma costura para garantir que não vá desfiar. Pronto. Eu já passei uma costura aqui na máquina, só de garantia. Aí, nós vamos estar forrando e garantindo a proteção também do que a gente cortou. Eu vou forrar com esse aqui, é um tecidinho, tipo um cetinzinho, e risco para estar cortando. E aí, nós vamos cortar. Pronto. Aqui eu tenho o forro da bolsa. Agora, eu vou passar ele no ferro todinho. Vou vincar ele todinho pra cá. Ó, tá vendo? Esse aqui é o que vai ficar no avesso da bolsa. Então, é o direito do vestido, do tecido. E aqui, a gente vai fazer assim, colocar o avesso pra cá. E eu vou fazer toda a voltinha no ferro aqui, ó. Toda virada pra dentro, pra dar um acabamento. E vou passar esse forro na máquina. Então, vamos deixar um pouquinho aqui. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês o formato que essa bolsa vai ficar. Então, ela vai ficar assim, ó. Este é o formato da bolsa. Que eu queria testar um formato que eu pudesse recortar a ráfia. Então, eu fiz o teste, deu certo.
e gostei do efeito da bolsa. Antes de colocar o forro, nós vamos ter que dar uma trabalhada. Você escolhe um lado, eu vou escolher esse. Aqui a gente dá sempre 2 dedinhos de margem, que vai ter a costura da lateral da bolsa. E o que sobrar, eu venho com a renda que eu mostrei pra vocês, que eu cortei todinha. E nós vamos estar colando ela aqui na bolsa. Você dispõe da melhor maneira que você gostar e coloque. Para fixar aqui na bolsa, eu vou estar usando a cola pano. E vocês que me acompanham já faz algum tempo sabem que eu gosto da cola jeans. Então aí vem colocando no desenho todinho. Depois que colocar a cola no desenho todinho, vocês vão vir aqui sempre olhando, está, ó, esse é o avesso, tá? Veio pela costura e vamos estar colocando o desenho. Aí a gente já mais ou menos colocou, viu onde que é, né? Aí eu coloco, fixo bem com a cola e deixo secar por um tempinho. A hora que tiver bem sequinho, para garantir que isso não vai soltar, eu vou vir. Você pode até usar uma linha na cor do... Olha, essa bem na cor do bordado. Se você não achar essa aqui, ó. Essa aqui parece nylon fininho, é para bordar a pedraria. Eu gosto mais dessa. Mas se você não encontrar, você pode ver uma no tom, olha. Esse é bem no tom. E aí nós vamos pegar uma agulha, ou a linha transparente ou a linha no tom. E vamos vir com pontinhos, assim, dentro do desenho, fazendo pontinhos em volta. Eu costumo fazer em volta do desenho todinho, para fixar e ficar bem costuradinho. Aí não vai cair, porque ele vai estar colado e vai estar costurado. Depois que tiver pronta essa parte, aí sim que a gente coloca o forro, para não aparecer o que a gente costurou aqui, ficar mais fácil também, né? Para poder costurar. Quando a gente for colocar o forro, a gente vai colocar também o velcro, mas para ficar bem firme, eu prefiro primeiro colocar o forro na bolsa e depois o velcro. Ela vai aparecer por fora, mas a linha é da mesma cor, não tem problema. Para ficar bem firme. Agora, acabei de costurar. Olha como ficou bem colocadinho. Nós vamos trabalhar com forro. Para esconder, embora a minha seja transparente, sempre sobram uns nozinhos, tá? Então, aquele forrinho que eu cortei, aqui o avesso, eu fui no ferro e dobrei todas essas pontinhas aqui. E nós vamos posicionar na bolsa agora. Para alfinetar e costurar. A gente coloca bem direitinho. Nunca deixem o forro ultrapassar, tá? Ele tem que ficar por dentro e não aparecendo. Pronto. Todo alfinetado. Pode fazer à mão, mas eu prefiro fazer o forro à máquina, tá? Aí vai do que você tiver, as suas condições aí. Então, vou fazer a volta todinho. Depois eu volto com vocês. Pronto. O forro já tá todo pregadinho. Não ultrapassou, tá? E agora, eu vou fechar a bolsa do avesso, porque eu vou colocar agora o velcro, para depois fechar as laterais. Então,
eu vou medir pontinha com pontinha e venho com os prendedores, para que ele não ande e não atrapalhe a marcação. Aqui também, pontinha com pontinha. Não se preocupem que aqui fica molinho, que na hora que a gente costurar as laterais, ele pega uma estrutura melhor, tá? Então, vamos colocar um aqui, para ficar bem certinho. Aí nós vamos medir com a fita métrica quanto nós temos nessa parte aqui. Daqui a aqui eu tenho 45 centímetros. Vou guardar essa medida. Vamos pôr de novo aqui o prendedor. Então eu vou ter 22 centímetros e meio. Aí eu pego para marcar certinho, né, o fecho. Onde deu os 22,5, eu dou uma marcação. Com essa marcação feita, eu vou no velcro. E além de eu tingir o velcro, eu coloquei, fiz um recorte nele. Ele vem quadradinho e quadradinho sai as pontas aqui. Então eu dei uma arredondada, tá? Aí eu vou marcar o meio dele, como eu fiz na bolsa, para centralizar ele bem no meio. Eu vou colocar um lado e depois o outro. Eu não preciso fazer como imã, que vai cair certinho, porque já tá todo medido. Então, o que que eu faço? Eu abro o velcro, coloco bem na ponta aqui, olha. Por isso que eu fiz esses arredondadinhos, ó, para ficar bem na pontinha. E para conseguir, ó, tô com a marca aqui, a marquinha, eu coloco um alfinete, tá vendo? Para ele vir até a ponta, ele não pode ultrapassar. E depois, na hora que eu for costurar, eu dou uma seguradinha aqui. Você pode costurar a mão ou a máquina. Eu vou costurar a máquina. Então, vamos do outro lado, na marquinha. Eu tenho aqui também esse aqui marcado. Eu venho bem na marquinha, que ó, caindo na marquinha, ele fica na mesma direção. Aí eu coloco um alfinete também, para segurar. E na hora de costurar também, ó, bem na pontinha aqui e bem na pontinha. Ele dá esse formatinho, tá? Por que que eu não vou colocar um fecho imantado aqui? Porque o fecho imantado, mesmo que você coloque no forro, ele não, só no forro ele não dá suporte. Um dos lados da bolsa você tem que estar colocando por fora. E aí eu teria que disfarçar com algum enfeite. Como eu só quero a renda aparecendo, eu optei pelo velcro. Que alguns vídeos que eu fiz com velcro, as pessoas têm perguntado: ah, mas o fecho de botão imantado realmente é mais bonito, é mais prático. Mas essa é uma solução não só barata, mas como prática quando você não quer colocar algum detalhe por fora, porque a própria linha da costura vai sumir na bolsa, tá? Então eu vou costurar velcro dos dois lados, e depois que eu costurar o velcro, eu vou passar na máquina pelo avesso, aqui, ó. Aí também fica a critério de vocês, pode estar fazendo caseado à mão, faz uma costura tipo máquina à mão e caseia, para não ficar isso aqui soltinho. Você pode, às vezes, até para ficar uma coisa mais bem feitinha, colocar um viezinho.
para cobrir essa parte e não ficar tão áspera. Então eu vou costurar e volto, vou costurar o velcro e as laterais pelo avesso, que depois eu desviro a bolsa. Bom, já costurei o velcro. Olha, não dá para perceber que foi costurado, por isso que o velcro tem situações que é mais recomendado. Os dois, costurei as laterais, só que para não desfiar, inclusive quando eu estava costurando, ele puxou um fiozinho e soltou aqui, então eu vim e costurei novamente, seguindo, onde soltar você costura de novo, sem problema nenhum. E aí eu queria fazer um arremate, só que viés, esse é o mais grosso, não é suficiente para fechar. Então eu peguei o próprio tecido do forro, 7 centímetros, dobrei como se fosse viés, dobrei a pontinha aqui, coloquei aqui, costurei um lado, depois costurei o outro. Quando chegou na outra ponta, eu dobrei de novo para dar o acabamento. E dessa maneira, você tem um acabamento que não vai desfiar, tá? Então, o forro da bolsa tá pronto. Olha, onde eu passei a costura. E agora tá firme, não vai desfiar. Quando você tem o recurso de cortar a ráfia, você pode construir uma série de modelos novos. A única coisa que tem um inconveniente, que você tem que se precaver para não desfiar. Mas agora tá bem firme, tá? Olha, esse é o forro. Agora a gente vai desvirar. Ó. Ela fica toda forradinha por dentro. Aqui o velcro. Só que eu não vou querer que ela fique aberta. Eu vou fechar aqui certinho. E aí eu vou vir nessa parte aqui, vou juntar e vou vir com uma costura até um pedaço, tá? Então eu costuraria dessa parte até aqui e dessa parte até aqui. E aí eu vou ficar com uma abertura de bolsa assim, que é o suficiente para estar abrindo a bolsa. Pode até descer um pouquinho. O que não pode é ficar isso aqui aberto, tá? Então, dá uns 6 centímetros é o suficiente. E aí, eu vou passar uma costura daqui a aqui. Você pode fazer à mão também, um caseadinho, ou pode fazer a máquina. Eu vou estar fazendo a máquina. Pronto. Eu já costurei daqui a aqui, os 6 centímetros. Eu passei na máquina e vim com a linha transparente pra ficar bem fechadinho, tá? Aqui também eu fiz a mesma coisa. Depois, o tassel que eu preparei, eu coloquei aqui no meio. Eu já fiz vídeos ensinando a como fazer. Eu pego o fiozinho, faço vários nozinhos, venho com a linha, passo por dentro da bolsa, faço várias costurinhas e depois eu termino com um nozinho lá dentro, tá? E ele fica penduradinho assim. Agora, eu vou ter que colocar esses acessóriozinhos aqui, porque como ela é 3 em 1, ela tem uma alça de ombro, uma alça de mão e pode ser usada assim também, dessa maneira aqui. Então, eu peguei esses acessórios de bijuteria. E aqui tem uma argolinha onde eu vou costurar. Aí eu vim aqui, olha, onde terminou, que vem começa a costurinha, eu coloquei, sem dar pra perceber, ó, que vai ficar embutido, e coloquei, e costurei. Costurei com linha do mesmo tom e agulha. Aqui não é transparente, porque a de nylon aqui vai repuxar bastante. E costurei aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu coloquei. Eu deixo abaixo dessa linhazinha aqui. Eu coloco aqui. Assim que ele fixou abaixo,
eu seguro e venho com a agulha. A primeira colocada da agulha, eu coloco por dentro e dou uma travadinha, como eu faço em todas as minhas costurinhas. E depois eu vou fazendo, indo e voltando várias e várias vezes, para ficar bem fora também agora, para ficar bem garantido, porque a linha, ó, não aparece. Ela é da cor exata. E tô prendendo só a argolinha de baixo. Pronto, agora para arrematar, eu volto aqui. Aproveito o forro, dou vários nozinhos. E depois, para arrematar, eu entro aqui, ó, pela beiradinha do forro, para sumir com a linha. Agora eu já tenho, olha, os dois suportezinhos de alça. Quando eu quiser usar a alça de ombro, eu venho aqui, coloco o mosquetão, venho do outro lado, coloco o mosquetão, fecho o velcro e aqui eu tenho a alça de ombro, que tem 1,20 m. Depois nas fotos vocês vão ver melhor como vai ficar. Se você quiser, você usa assim, só segurando, que você não vai ver os ganchinhos. Ou se você quiser uma alcinha de mão, você tem várias opções, 3 em 1. Espero que vocês tenham gostado da novidade de hoje. Se você gostou, deixe um joinha, curta, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau, tchau!